vimos que ministério é o que você faz para abençoar o outro e que não depende de púlpito, não depende de aprovação, não depende de popularidade, e você pode desenvolver o seu ministério através de pequenas coisas, né? Daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E essa palavra, irmãos, ela não é só para mulher. Tem muitos homens também que talvez não tenham chamado para serem pregadores, não tenham chamado para serem cantores, para estarem desenvolvendo um ministério em cima do altar. Mas o altar representa 2%, talvez, de nosso ministério. O ministério, de fato, é aquilo que nós fazemos para o Senhor, da porta de vidro, da porta de madeira, para fora. É lá no mundo, é lá fora, é no nosso convívio social que nós mostramos, de fato, o quilate da nossa fé, é que nós mostramos o que nós estamos dispostos a fazer realmente. O anonimato é uma grande provação para o ministério, porque é muito da nossa natureza querer o aplauso, querer o reconhecimento, né? E é por isso que nós temos que sondar o nosso coração. Será que o que nós estamos fazendo de fato para o Senhor, para que Ele se agrade de nós? Eu tenho visto, por exemplo, missionários que quando vão para o campo, vão para passar 2 anos e voltar. Vão para passar 2 anos e ser conferencista internacional. Vão para ficar 2 anos e voltar a escrever um livro e passar a viver ali da venda daquele livro. Irmãos, obrigado, meu filho, eu fui para a missão para morrer, entende? Eu fui para morrer. Eu fui para não voltar nunca mais. Eu me despedi da minha mãe e disse assim: mãe, se nós não nos vermos mais aqui, nós nos veremos no céu. Eu fui com esse coração. E aprove ao Senhor, Ele foi comigo, esteve comigo. O carpinteiro nunca me deixou sozinha ao longo dessa jornada. É por isso que eu sempre digo que se eu tivesse 1000 vidas, em todas elas eu seria missionária, porque eu me lembro de de ocasiões muito pontuais em meu ministério. Um deles, quando eu estava morando naquela casa abandonada, ali na fronteira do Brasil com o Peru. Irmãos, era uma casa cercada de vara, amarrada com cipó, coberta de palha, sem energia, era só uma casa no meio de uma selva gigantesca, imensa. Eu morava ali sozinha. E muitas vezes os índios eles não me queriam na região, porque um demônio havia dito que eu ia chegar antes que eu chegasse. O mundo espiritual ele é uma realidade, ele se evidencia muito quando você está em missões. Esse demônio havia dito na aldeia que eles não me recebessem, porque eu era perigosa, eu era má, eu ia seduzi-los e enganá-los. Então, quando eu cheguei, as portas já estavam fechadas. Não me receberam na aldeia. Eu fui morar nessa casa, coberta de palha, na margem direita do rio Purus. E lá eu fiquei morando. Os índios queriam me amedrontar, então eles rodeavam a casa de madrugada, pintados de preto e de vermelho, segurando suas lanças, e em transe demoníaco, eles arrodeavam a casa dançando e cantando. Arrodeavam. Eu olhava pela brecha da paxiúba, via eles do lado de fora, estavam lá. Agora eu ia chamar por quem? Gritar por quem? É nesse momento, irmãos, que a única coisa que te sustenta é o chamado. É a certeza que você está no lugar certo, no tempo certo. Mas, embora eu sempre diga que o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus, eu sei que ninguém é imortal. O fato de um missionário morrer em campo não significa que o Senhor o abandonou, de maneira nenhuma. Se vivo, para Cristo vivo, e se morro, para Ele morro. E quer viva, quer morra, eu sou dele e ele é meu. A morte não pode nos separar, né?
A morte não pode nos separar. Se meu corpo cair ensanguentado ali, no mesmo instante eu estarei adentrando os portões celestiais. Então, morte não tem nada a ver com derrota, não tem nada a ver com desaprovação, não tem nada a ver com perda. Morrer no campo é um privilégio, é uma alegria. Você deu sua vida pela causa do Evangelho. Irmãos, isso não é perder, isso é ganhar. Então eu olhava pela brecha da Paxiúba, via eles ali do lado de fora, e eu sentia medo, porque eu sou humana. O medo faz parte da nossa vida. Nós só não podemos nos deixar paralisar pelo medo. Aí não. Nós não podemos ter medo de arriscar a nossa reputação em nome daquilo que nós acreditamos. Eu acredito no Evangelho. E eu posso morrer pelo Evangelho. Ele é verdade. Então eu posso morrer pela causa que eu acredito. Quando eu via eles ali dançando, eu dizia assim: Senhor, eu estou com medo, me mostra alguma coisa para que o meu coração descanse e eu saiba que eu não estou sozinha nesse lugar. Irmãos, o Senhor abria os meus olhos espirituais. Eu não sou uma pessoa que tem visões. Foram poucas ao longo de toda essa trajetória missionária. Mas nessas ocasiões eu via. O Senhor me mostrava o muro de fogo dele ao redor do barraco. E os anjos do Senhor passeando no meio do terreiro, em meio aos índios que estavam dançando, cantando em transe demoníaco. E eu dormia, irmãos, sentindo o cheiro dele. O carpinteiro estava ali, eu não estava sozinha. Então, sempre que alguém diz assim para mim: irmã, a senhora é muito corajosa, irmãos, eu não sou. Eu garanto a vocês que não sou. A fonte da minha coragem é Cristo. E essa fonte está disponível para todos os irmãos, não é só para mim. Nossa, irmã Kelly, você tem fé. Irmãos, eu não tenho uma fé acima da fé de ninguém. A fonte da minha confiança é o carpinteiro. Ele está vivo, então se ele vive e eu o sirvo, eu descanso o meu coração sabendo que minha vida não está nas mãos do acaso, nem da coincidência. Minha vida é regida por mão firme, por mão forte. E quem rege a minha vida é quem rege a sua. É aquele que se assenta sobre o trono, lava seus pés no mar e voa sobre as asas dos querubins. Então, se eu creio nisso, eu exerço o meu ministério. Mas estão me perseguindo, maior é o que está comigo. Mas estão falando mal de mim, maior é o que está comigo. Mas não reconhecem o meu valor, maior é o que está comigo. Mas riram quando eu preguei. Amados, nós não podemos estar empatados com coisas pequenas. Não permita que uma opinião, não permita que uma calúnia, não permita que um levante tire você do melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus, onde você está produzindo para o Cordeiro, onde você está exercendo o seu ministério. Mesmo que você esteja se sentindo sozinho ou vulnerável, até nesses momentos de medo, de inconstância, de indecisão, se lembre dessa verdade: o que vive está comigo. Não vou parar, não vou retroceder, não vou desistir, vou seguir adiante. Nós só prestaremos contas a Ele. Então, quando entendemos isso, nós seguimos. Quando alguém te mandar parar, diz assim: olha, meu ministério eu recebi do Senhor. Pode ser pequeno, mas é meu. Pode ser que você não reconheça o valor, mas é meu. Pode não ser um espetáculo midiático, mas é meu. O Senhor me deu. E desse lugar eu não saio, desse lugar ninguém me tira. Se não está satisfeito, vai reclamar com aquele que me chamou. E você simplesmente continua vencendo mais um dia. Persista, não desista. Então, amados, apesar do grande avanço feminino e da valorização da mulher em nossa sociedade,
Nós sabemos que nós não podemos, nós mulheres, não podemos entrar naquela onda feminista deste século. Nós não somos superior ao homem. Nós não queremos minimizar a importância do homem na sociedade. Nós não somos insubmissas. Nós estamos vivendo debaixo de uma missão. É isso que é submissão. É estar debaixo de uma missão. É você ter sobre você uma liderança gentil. Quem não quer trabalhar sobre uma liderança gentil? Todos nós queremos que quem exerce essa missão sobre nós, a quem nós somos submissas, exerça essa liderança com amor. Nós não somos feministas, irmãos, porque nós não precisamos ser. Nós temos um Deus que já nos deixou muito claro em sua palavra qual é o nosso papel. E nós não estamos nos revoltando contra esse papel. Nós só precisamos entender o nosso valor diante das circunstâncias. Precisamos entender biblicamente qual é o nosso valor. Nós vamos falar agora sobre o papel da mulher cristã no lar, e eu quero falar para vocês sobre uma história que eu ouvi há alguns anos. Uma irmã me disse o seguinte: irmã Kelly, eu fui criada em um lar onde meu pai exercia uma liderança cristocêntrica, bíblica. Ele era uma figura conselheira, ele era um homem que estava constantemente atento ao que estava acontecendo na casa. Ela disse, eu, minhas irmãs, meus irmãos, crescemos com um pai presente. Fazia o culto doméstico, orava conosco antes de dormir. Sempre que chegávamos da escola, ele dizia, sente aqui, conte para mim como estão as coisas na escola, como foi lá hoje. Ela disse, quando tinha culto, nós todos íamos juntos à casa do Senhor. Quando chegávamos em casa, era comentado sobre o sermão que havia sido ministrado. Nós tínhamos um líder espiritual. Aí ela disse, aí eu casei e meu marido não exerce essa liderança na nossa casa. Ele sai cedo para trabalhar, quando chega do trabalho, toma um banho, janta e vai assistir televisão, depois ele vai dormir. Ela disse, ele não faz o culto doméstico conosco durante a semana, nem nos finais de semana, ele não chama nenhum filho para aconselhar, nem para conversar, ele não está atento a nada que está acontecendo dentro de casa. Eu não sei o que fazer porque ele se recusa a ser o líder espiritual de nossa família. Aí ela me perguntou, qual é o meu papel nessa situação? Será que se eu tomar essa liderança, eu estarei diminuindo a importância do meu marido dentro de casa? Será que eu devo cobrá-lo para que ele finalmente assuma essa função? O que eu devo fazer? Eu tenho medo, ela disse, de destruir minha família se não fizer nada, e tenho medo de, fazendo alguma coisa, estar usurpando o lugar que era dele. E eu disse para ela, querida, em Cristo não existe limites para a sua atuação espiritual dentro de casa. A Bíblia nunca disse assim, olha, só quem deve fazer o culto doméstico é o marido. Só quem deve aconselhar os filhos é o homem. A Bíblia nunca colocou você numa situação em que você não possa ser responsável pelos seus filhos, pela condução da sua casa. Você é responsável pela educação espiritual de seus filhos. Nós não vamos subir ao céu, eu disse a ela e falo a vocês também, aos pares. Outra coisa que eu disse a ela, seu marido não é seu filho. Não é alguém que você possa dizer assim, vista uma calça, pegue sua Bíblia, se sente aqui. Não é alguém que você possa dizer assim, vamos para o quarto agora, fazer a campanha nesse momento. Ei, acorda, é meia-noite, vamos orar. Ninguém pode, irmãos, querer fazer o papel do Espírito Santo.
você vai acabar prejudicando o seu relacionamento. Faça o culto doméstico você com seus filhos. Se seu marido, que é um homem adulto, né, quiser participar com vocês, ele senta e participa. Faça suas campanhas com seus filhos. Se ele quiser participar, ele participa. No final de semana, se ele não quiser ir à igreja, a irmã não tem como obrigá-lo. Que culto, irmãos! Alguém obrigado presta ao Senhor. Qual o valor deste culto? Se a pessoa está sentado ali, pensando, eu queria estar no meu sofá. Não tem culto se há obrigação. Querida, ore por ele. Viva a sua vida dentro de casa em santidade. Oriente seus filhos biblicamente e deixe que a parte de Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é sua tarefa fazer isso. E a irmã, ela entendeu que existe uma responsabilidade sobre ela, como existe uma responsabilidade sobre todas as mulheres que estão aqui. Eu ouvi algo hoje que eu achei muito interessante, sobre uma porcentagem que eu quero compartilhar com vocês. É um psicólogo. Ele disse que quando o homem decide se divorciar, em 93% das vezes, ele continua casado. Das vezes, ele continua casado. Quando a mulher decide se divorciar, o casamento se dissolve em 96% das vezes. Você entendeu essa diferença? Olha a autoridade dessa mulher dentro de casa. Se o marido diz assim, eu não quero mais, ela diz, mas eu quero. Ela luta por esse relacionamento. Enquanto há forças nela, ela está lutando. Mas quando ela diz, eu não quero mais, em 96% das situações, o casamento se dissolve aí. Daí você vê o tamanho de sua responsabilidade. Então, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, faça o seu devocional com seus filhos, leve-os à igreja, aconselhe-os biblicamente. E se você não tem ao seu lado alguém com esse nível espiritual, não tente forçá-lo a ter. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Esse trabalho não somos nós que fazemos, infelizmente. Nós não temos esse poder. Agora, a mulher, ela pode ser uma grande incentivadora deste homem. Ela pode fazer com que o ministério deste homem floresça, progrida. Ou ela pode fazer com que esse ministério desabe, seja destruído. Veja o caso de Abraão. Abraão tinha a promessa, mas Sara tinha o útero. Como a promessa vai acontecer sem que Sara participe? Né? Não é possível que aconteça. A partir do momento que ela ouviu, que ela tomou conhecimento, as coisas começaram a caminhar para a grande realização, que foi os dois se tornarem pais de uma grande nação. Existe uma responsabilidade sobre a mulher. A mulher, ela carrega sobre si essa graça. Ela pode ser a maior incentivadora do ministério do marido, ou ela pode ser a coveira desse mesmo ministério. Tenhamos muito cuidado, irmãos, com nossas brincadeiras, tenhamos muito cuidado com o nosso posicionamento, tenhamos essa palavra. Às vezes, nós não entendemos o poder da palavra, né? E acabamos criando um ambiente para que o outro continue da mesma maneira que está, ou piore. Está sobre nós essa graça. Então, quando o seu marido avançar, seja aquela pessoa que reconhece esse crescimento,
que reconhece esse interesse. Elogie, não só ali no privado, elogie publicamente. Se ele cantou, se ele deu uma palavra, por mais que não tenha sido, talvez, a melhor palavra ou o melhor hino, seja você a maior incentivadora. Gostei do que você disse hoje. Fiquei feliz com o que você falou hoje no culto. Gostei de lhe ouvir cantando, né? E assim você vai incentivando para que ele continue, se desenvolvendo. Não adianta o homem ter um chamado extraordinário e a mulher não crer, não reconhecer o valor e a importância desse chamado, ou não reconhecer o seu papel no ministério do marido. Tenhamos, irmãos, maturidade espiritual. E Pedro, inclusive, aconselha que a mulher ajude seu marido sem palavras, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam.